Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV para o Vale a Pena, nosso programa que homenageia ainda em vida grandes nomes do nosso cenário artístico. Não esperamos que eles faleçam para que recebam essa merecida homenagem. A nossa focalizada no Vale a Pena desta semana é a atriz Iris Bruzzi. Antes de falarmos sobre a trajetória de Iris Bruzzi, os meus pedidos de sempre a vocês. Façam a inscrição aqui no canal, aqueles que não tiverem feito ainda. Deixem o seu like no vídeo, compartilhem com outras pessoas, comentem aqui, deixem as suas críticas, suas sugestões, suas perguntas, seus comentários, enfim. E também ativem o sininho, assim todos os vídeos que a gente publicar vocês são notificados e não perdem, tá bom? Não contam só com a memória de ir lá acompanhar o que a gente tem postado. Além, claro, eu relembro, ou convido para você que não assistiu ainda, né? Segunda-feira à noite, às 8 horas, ao vivo, nós fazemos o Ligados na TV, nosso podcast, comigo, com o Neuber Fischer, com Cacá Novelas, com o Fábio Augusto, com o Paulo Pacheco e muito mais. Iris Bruzzi realmente se chama Iris Bruzzi, Iris Maria Bruzzi de Medeiros, para ser mais exato. Ela nasceu em 1935, no Rio de Janeiro, no dia 16 de fevereiro. Portanto, completou, no princípio agora do ano, 88 anos de idade. E é uma figura muito conhecida desde o fim dos anos 50, começo dos anos 60, pela sua atividade artística. No cinema, no teatro, na televisão. Quando jovem, Iris Bruzzi tornou-se muito célebre como vedete, né? Participou de diversos espetáculos do que a gente convenciona chamar de teatro de revista e também foi uma das mulheres mais bonitas, mais interessantes, assim, indicadas por Stanislau Ponte Preta, né? Foi uma das famosas Certinhas do Lalau, um título que a acompanha até hoje, né? Uma das Certinhas do Lalau mais célebres, inclusive, junto com ela, salvo erro da minha parte, também a Nilza Leone, Carmen Verônica, enfim, outras beldades dessa geração, né? E a Iris Bruzzi é muito bonita até hoje, com quase 90 anos de idade. É muito bonita, conserva a beleza, o charme que sempre teve, né? Em 1958, ela participou do seu primeiro filme, que foi o Massagista de Madame, e desde então fez mais de 20 outros, né? Como, por exemplo, As Cariocas, que é a adaptação de uma obra do mesmo Stanislau Ponte Preta, né? Cujo nome na verdade era Sérgio Porto, que também foi adaptada depois como série pelo Daniel Filho na TV Globo, né? Enfim. Iris Bruzzi também esteve em Ariela, esteve em Amor, Eterno Amor, esteve em O Crime do Sacopan, entre outros títulos para a tela grande. E no teatro, além de espetáculos de teatro de revista, e ela foi casada com um grande empresário do teatro de revista, um grande empresário do mundo do espetáculo no Rio de Janeiro e no Brasil, que foi o Walter Pinto, mas trabalhando com o Walter Pinto, ela fez, ironicamente, uma única peça, que foi a O Diabo que a Carregue Lá Pra Casa. E além dessa, ela participou de outras peças no teatro, claro, desde então, como, por exemplo, O Bem Amado, do Dias Gomes, Uma Cama para Três, Greta Garbo, quem diria, Acabou no Irajá, Classe Média, Televisão Quebrada, Piaf, Amigas para Sempre e Subindo pelas Paredes. Iris Bruzzi é muito conhecida do grande público, além de Certinha do Lalau, de vedete, enfim, como atriz em diversos trabalhos na televisão. Antes de falar de novelas e dramaturgia tradicional, a gente não pode deixar de lembrar também que a Iris Bruzzi foi ali no começo dos anos 70, mais ou menos, a Ofélia, mulher do Fernandinho, aquela mulher que era muito bonita, muito simpática, não muito inteligente, né? Fazia comentários bastante impróprios, inadequados ali no meio das conversas com os convidados que ela recebia com o marido em casa, acabava criando saias justas, enfim, e aí os convidados se irritavam um pouco com a falta de inteligência daquela mulher e faziam comentários um pouco grosseiros, digamos assim.
ao que ela era plenamente defendida por esse marido, apaixonadíssimo por ela, né? Lúcio Mauro foi sempre o Fernandinho, junto com a Iris Bruzi, junto com a Sônia Mamed, e os telespectadores mais jovens talvez se recordem dele com a Cláudia Rodrigues, fazendo esse quadro já no Zorra Total na TV Globo, né? Mas Lúcio Mauro e Iris Bruzi fizeram Fernandinho e Ofélia no programa Balança, Mas Não Cai, que é um sucesso que vinha do rádio, né? Da Rádio Nacional, salvo erro da minha parte, e depois foi feito na televisão pela TV Globo, depois numa outra temporada pela TV Tupi, voltou à TV Globo no começo dos anos 80 e é uma referência para o humor na televisão até hoje, né? A gente pode dizer, porque as fórmulas consagradas nesses programas pioneiros do rádio, que foram feitos na televisão também depois, PRK30, enfim, são repertório, primeiro como espectadores e depois como criadores também, dos artistas, dos roteiristas, enfim. Em telenovelas, Iris Bruzi estreou em 1964 na TV Excelsior, depois de participar de alguma coisa como teleteatro, teatro infantil e coisas assim, mas novela, um trabalho de mais fôlego, ela fez pela primeira vez em 64 numa novela chamada É Proibido Amar, baseada num original de Alberto Migré, o escritor argentino que nos rendeu, entre outras, a nossa primeira novela diária, que foi 2,54,99 Ocupado, em 63, né? E fez parte de um pacote de textos do Migré que Edson Leite, diretor da TV Excelsior, adquiriu por ocasião de ele querer lançar aqui a novela diária. Junto com Iris Bruzi, protagonizava como casal nessa novela o Hélio Souto. E o adaptador do texto aqui foi Ciro Bassini, o diretor Walter Avancini. A personagem da Iris Bruzi se chamava Élida. E foi uma experiência, se eu não estou equivocado, de exibição de novelas num horário um pouco mais tardio, 10 horas da noite, que na ocasião não deu muito certo, mas que depois na TV Globo nos anos 70 frutificaria com todo um núcleo de novelas exibidas às 10 durante toda essa década, né? Na TV Excelsior também, Iris Bruzi, a emissora saiu do ar em 1970, né? Ela esteve na última novela da casa, que foi Mais Forte que o Ódio, mas nesse meio tempo, entre 64 e 70, ela participou, por exemplo, também de Almas de Pedra, como a Naná, uma irmã da Cristina, que é a protagonista da história, a Glória Menezes, né? Nessa novela que foi escrita pela Ivani Ribeiro, em 1966, a partir da obra do Xavier de Montipin, Mulher de Bronze, né? Eram 3 irmãs, Glória Menezes, Iris Bruzi e a irmã do meio era a Suzana Vieira, as irmãs Ramalho. Ela também esteve como a Silvia em O Grande Segredo, do Marcos Rey, em 1967, junto novamente com a Glória Menezes, num papel de destaque, né? E participou nesse mesmo ano de 1967 de O Tempo e o Vento, além de ter feito a Frances na novela de Lauro César Muniz, baseada na obra de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Depois, na década de 70, Iris Bruzi fez novelas nas TVs Globo e Tupi. Algumas delas foram Pigmalião 70 e Minha Doce Namorada, as duas escritas pelo Vicente Sesso. No Pigmalião 70, eu sempre confundo, então eu anotei aqui para não inverter. Uma ela foi a Baby, ou Babi, enfim, né? E na outra foi Malu. Então, tá aqui, ó. Malu é no Pigmalião 70 e Minha Doce Namorada, Baby. Eu ia falar o contrário. E na TV Tupi, nessa década de 70, ela participou de O Machão, não inteira, fez uma participação durante um pouquinho só dessa novela, que foi bastante longa, durou mais de um ano, né? Uma novela do Sérgio Jockman, a partir de um argumento da Ivani Ribeiro, que por sua vez era baseado no Shakespeare, A Megera Domada, e também originou o Crave a Rosa, né? E esteve na TV Tupi também como a Renê, numa novela, mais uma, do Vicente Sesso, chamada As Divinas e Maravilhosas, entre 1973 e 1974, novela das 7, como essas duas que ela fez dele na TV Globo também. Na década de 80, Iris Bruzi voltou a atuar na TV Globo e ela fez, por exemplo, participações no Sítio do Pica-Pau Amarelo, numa das histórias, em 1983, eu anotei aqui para não confundir o ano, e ela também esteve nos anos 80, em 1985, numa das histórias do Caso Verdade, que era uma dramaturgia de 5 capítulos em geral, exibida no fim da tarde, baseada em histórias reais, daí esse nome, Caso Verdade, né? Ela esteve numa história que contava a conversão
de uma artista cristã, em evangélica, a Darlene Glória, né, que chamava-se Todo Pecado Será Perdoado. Mas nem só dessas pequenas participações, no caso verdade, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, foram os anos 80 da Iris Bruzzi na televisão, né? Na TV Globo ela esteve em Jogo da Vida, uma novela do Silvio de Abreu, exibida entre 81 e 82, novela das 7 também, e ela interpretava uma antiga vedete, aproveitando a sua própria vivência real, né? Chamada Guida Rivera. Guida Rivera, por conta da sua profissão de uma artista da noite, enfrentou a resistência da família de um bom partido, o Álvaro Pires de Camargo, o papel do Mauro Mendonça, e por isso ele não pôde se casar com ela quando os dois eram jovens. Mas depois de não ser mais casado com aquela que ele teve por esposa, Loreta, que era a Rosa Maria Murtinho, o Álvaro volta a se unir à Guida. Outra personagem da Iris Bruzzi na televisão, com o mesmo Silvio de Abreu, também se chamava Guida e também era uma ex-vedete. Mas ao contrário do que muita gente fala, não é a mesma personagem do Jogo da Vida. Ela tinha outro histórico de vida e também outro sobrenome, era Guida Guevara. E tinha uma amizade misturada com rivalidade com uma outra vedete do seu tempo, a Mary Montilla, que era Carmen Verônica, né? Nessa novela do Silvio de 2005 para 2006, que chamou-se Belíssima, uma excelente novela, inclusive na minha modesta opinião. Mas voltando aos anos 80, Iris Bruzzi também fez uma participação rapidinha no Guerra dos Sexos, que também é do Silvio de Abreu, em 1983, uma decoradora, salvo o engano da minha parte, né? Foi Dona Clotilde, a dona do bar na cidadezinha de São João del Rei, casada com o seu neno, que era o Felipe Caroni, né? Na novela do Benedito Rui Barbosa, Voltei Pra Você, entre 83 e 84, uma novela das 6. E entre 84 e 85, participou de Corpo a Corpo, do Gilberto Braga, né? E ela foi nessa novela do Gilberto Braga, ela era a Vânia, irmã da Teresa, que era a Glória Menezes, né? Essa novela foi ao ar entre novembro de 84 e junho de 85. Depois, com o mesmo Gilberto Braga, Iris Bruzzi foi a dona Eunice, a segunda esposa do seu Bartolomeu Cláudio Correia Castro, né? A madrasta do Ivan, o Antônio Fagundes, na novela Vale Tudo, que foi escrita, além do Gilberto, também pela Leonor Basser e pelo Agnaldo Silva. Depois de Vale Tudo, Iris Bruzzi ficou cerca de 10 anos ausente aqui da televisão brasileira, porque ela foi morar nos Estados Unidos, né? A essa altura ela já tinha sido casada algumas vezes, como eu disse, ela foi casada com o Walter Pinto, também foi casada com o ator Nelson Caruso e foi casada com outro ator logo depois, o Jorge Doria. Mas, nesses cerca de 10 anos que ela ficou ausente do Brasil, ela viveu nos Estados Unidos e era pensionista. Ela alugava quartos nos Estados Unidos, especialmente para turistas, né? Mas voltou aqui ao país no fim dos anos 90 e já ganhou um papel numa novela, que foi Pecado Capital, na segunda versão, escrita pela Glória Pérez a partir do original da Janete Claire. Ela era Dona Otília, mulher de um dono de bar também em Marechal Hermes, o Clóvis, que era o Pedro Paulo Rangel, e que enganava esse marido desbragadamente com um bicheiro, uma figura conhecida ali da comunidade, que era o Boca, personagem do Oswaldo Loureiro. Depois de ter participado de Pecado Capital, Iris Bruzzi também esteve, antes de fazer Belíssima, né, no elenco de O Beijo do Vampiro, do Antônio Calmon, novela das 7, o Pecado Capital foi das 6, né? Nessa novela do Antônio Calmon, entre 2002 e 2003, ela era dona não de um bar, mas de um restaurante, chamava-se Mirtes, filha da diretora da escola da cidadezinha lá do Maramores, né? A dona Carmen, que era a Heloísa Mafalda. Logo depois de fazer Belíssima, ainda em 2006, a novela terminou em julho, ainda em 2006 a Iris Bruzzi foi contratada pela Record TV e passou lá 7, 8 anos. Né? Nesses 7, 8 anos em que ela esteve lá, ela participou de duas novelas do Marcílio Moraes, que foram Vidas Opostas, entre 2006 e 2007, e Ribeirão do Tempo, entre 2010 e 2011. Participou de uma novela do Lauro César Muniz, que foi Máscaras, em 2012. Fez do Carlos Lombardi seu último trabalho lá, dela e dele, né? Pecado Mortal, entre 2013 e 2014.
E participou também, desse período, acho que é a personagem mais lembrada dela, né? De uma novela da Christiane Friedman, a Chamas da Vida, entre 2008 e 2009. Nessa novela ela era a avó do bombeiro, do Wallace, que morre no comecinho, né? O Rodrigo Faro, e a avó também da Ivonete, que é a Amanda Lee, né? E essa personagem chamava-se Vó Tuquinha. É uma personagem bastante importante na novela, dona de uma pensão, né, lá na região do Tinguá, e muito atuante, ligada a diversos personagens, né, não só aos hóspedes dela. E nessas outras novelas, no Vidas Opostas, ela era mãe de um juiz, né, se eu não me engano, o Dr. Leonardo, que era o Luciano Zafira, a personagem dela se chamava eu já ia falar errado, Lizinha, eu ia falar Laizinha. E no Ribeirão do Tempo ela era mulher do senador, que era o Henrique Martins, né, o senador Érico, a mãe do Nicolau, o Heitor Martinez, que era a dona Beatriz, né? Foi a dona Olívia, na Máscaras, que era a governanta, uma mulher de confiança. Se eu não me engano, ela tinha até criado a Maria, uma das personagens principais, que era a Miriam Freeland. E no Pecado Mortal, do Carlos Lombardi, a personagem da Iris Bruzi se chamava Nair. Era uma homenagem a Nair Belo, que tantos trabalhos fez com o Carlos Lombardi, que a essa altura já era falecida, né? A dona Nair, do Pecado Mortal, era a avó do personagem do Daniel Del Sarto. E realmente foi interessante fazer essa homenagem, né, e dar à personagem mais ainda o nome da nossa saudosa Nair Belo. Depois de sair da Record, Iris Bruzi moveu um processo contra a emissora, né? Ganhou na justiça, inclusive, cerca de R$1 milhão, salvo erro da minha parte, por conta de reconhecimento de direitos trabalhistas, enfim, né? Fez algumas declarações em torno de um esquecimento das pessoas em relação aos artistas que vão trabalhar na emissora, né? As pessoas não sabem que o artista está lá, perguntavam para ela se ela tinha morrido. Nossa, te encontrei aqui, como você está bem, você está bonita, pensei que você estivesse morta, né? A Iris Bruzi declarou isso, declarou ter ouvido isso numa festa, se eu não me engano, né? Ela conta que alguém encontrou com ela numa festa, disse isso, enfim. E nos últimos anos ela tem sido menos atuante, ainda atua, está na ativa, né? Mas menos frequentemente. E ela esteve, por exemplo, em produções como Chipados e Treme Treme, Treme Treme do Multishow, né? E Chipados, uma produção original do Globo Play. 88 anos que ela completou esse ano, né? E está saudável, ao que nos consta, né? Fazemos votos de que sim, inclusive, né? Agora que já passou aquele período mais preocupante da pandemia de Covid-19, tem toda uma população de risco por conta de uma idade mais avançada, né? Agora que essa situação mais alarmante já passou, a gente espera que num futuro próximo, caso seja da vontade dela, né? A Iris Bruzi trabalhe, siga trabalhando, faça até um papel de mais fôlego que ela merece, né? São muitos anos de carreira, tem muitos admiradores e seguramente, se você é um deles, eu espero que tenha gostado, né? Não dá para nós falarmos tudo, infelizmente, o nosso tempo é curto. A Iris Bruzi mesmo, se acompanhar aqui o nosso programa, eu espero que aprecie também. E na próxima semana nós relembraremos a trajetória de mais alguém que merece tanto quanto ela e que ainda está vivo para receber essa homenagem aqui do nosso Vale a Pena. Um abraço a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado e até lá. Tchau!